Os irmãos sabem como que foi montada a Bíblia? No tempo do Velho Testamento não existia a Bíblia. Existiam livros isolados como Daniel, Ezequiel, Isaías. No ano 300, o rei de Roma, o rei Constantino, fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando chegou no ano de 324, o Papa, os cardeais acharam por bem juntarem todos esses livros, mais os pergaminhos que os apóstolos escreveram e formarem um único livro, que seria a Bíblia. E foi assim que foi montada a Bíblia. Ela era toda escrita em latim, só que o seguinte, o Papa escondeu a Bíblia e a guardou fechada com 7 chaves no Vaticano. Sendo assim, todos aqueles que iam estudar para padre, eles não tinham acesso à Bíblia. Eles estudavam através de livros, apostilas. Por quê? Porque o Vaticano tinha medo que, se eles pegassem a Bíblia, eles iriam ver todos os erros da Igreja Católica, porque a Bíblia é totalmente contra os princípios da Igreja Católica. Foi quando então, na Alemanha, no ano de 1483, nasceu um menino chamado Martinho Lutero. Resumindo, Martinho Lutero se tornou homem e entrou numa faculdade de advocacia. Ele queria ser um advogado. Só que Martinho Lutero tinha um problema. Ele sentia na alma um vazio. Ele começou a perceber que esse vazio era simplesmente a sua alma querendo encontrar Deus. Foi então que ele chegou à conclusão que, sendo um advogado, jamais ele conseguiria encontrar Deus. E o que foi que ele fez? Saiu da faculdade e entrou no seminário. Começou a estudar para padre, achando que, sendo um padre, ele conseguiria encontrar a Deus. Martinho Lutero se formou padre e, para sua decepção, foi que ele percebeu que não adiantou. O vazio continuava dentro da sua alma. Então, uma época, ele chegou até a fazer altos sacrifícios, se chicotear, dormiu sem roupa na neve, só para ver se através do sacrifício ele conseguiria encontrar Deus. Quando ele viu que nada disso adiantava, que o vazio continuava dentro dele, aí ele entrou em depressão. E aí aconteceu que os bispos, que gostavam muito dele, discutiram e chegaram à conclusão que eles deveriam mandar ele para Roma, para que fizesse um curso, e aí quem sabe vamos resolver o problema dele. Quando Martinho Lutero foi informado disso, ele se alegrou. Ele pensou, então é isso, lá em Roma eu irei encontrar Deus, e viajou para lá todo contente. Resumindo, quando ele acabou o curso, que ele retornou para a Alemanha, ele voltou pior do que ele foi, porque ele viu toda a corrupção, a podridão que é a Roma, e por causa disso, ele acabou entrando em uma depressão profunda. Um dia, ele chegou até a fazer este comentário: se Roma não for um bordel, então eu não sei o que é um bordel. Então, os cardeais, quando viram ele nesta situação, eles pensaram, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos dar a Bíblia para que ele leia. Quem sabe nós iremos resolver a sua situação. E foi o que eles fizeram. Só que isso, irmãos, foi a pior coisa que eles fizeram. Por quê? Quando Martinho Lutero começou a ler a Bíblia, ele acabou descobrindo todos os erros da Igreja Católica. E aí o que ele fez? Ele escreveu um baita de um manifesto, e neste manifesto ele colocou todos os erros da Igreja Católica. Foi lá e pregou esse manifesto na porta da Igreja Católica. Quando o povo viu aquilo, o povo creu. E foi aí então que teve início a Revolução Protestante. E o próprio governo da Alemanha o apoiou. Por quê? Porque naquela época o Papa era sobre todos os governos e todos os países eram obrigados a mandarem impostos para Roma. E por esse motivo foi que o governo da Alemanha apoiou Martinho Lutero, pensando em se livrar desses impostos. O Papa,
quando soube disso, ele se enfureceu. Ele mandou com que o exército de Roma fosse até a Alemanha, capturasse Martinho Lutero e o levasse até Roma. Para quê? Para que ele fosse julgado, consequentemente morto. Foi então quando um conde da Alemanha soube disso, e esse conde ele gostava muito de Martinho Lutero. Então o que ele fez? Levou Martinho Lutero para o seu palácio e Lutero permaneceu escondido lá por 2 anos. Foi neste período que Lutero aproveitou e traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Foi então que o Senhor Deus guiou Martinho Lutero para que ele tirasse da Bíblia 7 livros a mais, os quais os padres colocaram, como por exemplo Tobias, Macabeus. Mas por que isso? Não é que eles estão errados, é porque são livros que contam histórias que não têm nada de fundamento espiritual. Espiritualmente falando, não tem proveito nenhum. E sendo assim, foi fundada a Igreja Luterana, sendo que Deus se usou muito dela. Foi através dela que o Evangelho começou a ser difundido em toda a Europa. E foi então que em Portugal um padre se converteu na Igreja Luterana, largou a batina e passou a ser um crente. E o nome desse padre era João Ferreira de Almeida. Como João Ferreira de Almeida conhecia o alemão, ele pegou a Bíblia de Martinho Lutero, que estava em alemão, e a traduziu para o português, a qual é esta Bíblia que nós usamos hoje na congregação. Os irmãos podem ver, tradução de João Ferreira de Almeida. Espero que vocês tenham gostado sobre o conteúdo de hoje. O próximo vídeo será eu falando sobre as adulterações os quais os padres fizeram na Bíblia e também sobre a adulteração mais graves que eles fizeram. Muito obrigado a todos. Se inscreva no meu canal, deixem um like e ative o sininho. Deus abençoe a todos.